Estamos ao vivo. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Jorginho. Alguém quer se propõe a abrir a entrevista? Uma pergunta para cá. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia. Semana de clássico, uma semana sempre diferente, né? E aí eu achei interessante ali no posicionamento dos bonecos ali no gramado e tal. Quer dizer, a cabeça está no adversário até nesses momentos, imagina assim, né? Não deixa de pensar no adversário um minuto que seja. Foi a semana toda assim? Sim, desde que a gente teve essa semana para trabalhar, a gente pensou numa situação tática. A gente sabe que a equipe deles se defende muito bem. Muitas vezes eles faziam antes uma linha de 5, normalmente tem feito uma linha de 4, a primeira linha de marcação, quer dizer, a última linha de marcação. E a segunda eles têm revezado, né, fazendo um 2-3-1, muitas vezes 5-4-5-1. Então a gente procura organizar para ver as dificuldades. É realmente uma equipe muito disciplinada, mas que cresceu bastante nos últimos jogos, em termos de movimentação, de posse de bola, não apenas fazendo ligações diretas no Pedro Raul, mas também trabalhando essa bola. Então a gente tem que preparar a nossa equipe para todas as situações, seja elas defensivas ou ofensivas. Tudo bem, Jorginho? Beleza. Bom dia. Clássico, essa pergunta é inevitável a gente fazer na coletiva, né? O Atlético vem de um empate com o Cuiabá em casa, o Goiás venceu o Atlético Mineiro em pleno Mineirão. Só que nos últimos 4 encontros na Serrinha, o Atlético levou melhor nos 4. Na tua opinião, favoritismo é de quem? Não, eu acho que não tem favoritismo, porque um clássico, por mais que seja na casa do adversário, eles já demonstraram isso jogando na nossa casa, pelo menos debaixo do meu comando aqui, um jogo difícil, um jogo empate, que tudo poderia ter acontecido, e fomos lá e conseguimos 3 gols, mas vimos o quanto foi difícil de ganhar dessa equipe lá, o quanto eles estão bem organizados, né? O Jair chegou já propondo uma forma de jogar específica, principalmente mais preocupado com o brasileiro, né? A gente tinha 3 competições, hoje estamos em 2 competições, a gente acabou eliminando eles, mas são histórias completamente diferentes. A gente não pode de forma nenhuma se apegar a esses números, né, de que a gente veio de um empate, eles vieram de uma vitória, eles vão estar mais motivados ou melhores do que a gente, taticamente, emocionalmente. Não é verdade. A gente sabe que o clássico ele tem esse lado muito especial de dar para um dos lados o momento decisivo e um momento importante. Então, espero naturalmente que seja para a gente. Jorginho, bom dia. É o Pedro Henrique Cheninho, da Ceras do Esporte, da Band News. Para quem vive o dia a dia do Atlético há tanto tempo, a gente aqui, pelo menos os companheiros também imagino que não, a gente nunca viu um treinador passar por 2 tempestades no clube, como você passou, e ser mantido. Isso mostra que a diretoria te deu um voto de confiança e confia muito no seu trabalho. Você teve uma reunião na segunda-feira com o Adson que o manteve no comando do clube. Eu quero saber de você como foi essa reunião, por que você entende que foi mantido no comando técnico da equipe. E se você me permite, o Adson já tem batido nessa tecla já há algum tempo, que é em relação ao recuo do seu time em alguns jogos. Você também falou sobre isso na coletiva contra o Cuiabá, que não é porque você quer, porque o jogo te obriga, às vezes, o seu time a recuar. É uma situação que você vai ter que corrigir para manter o seu time mais ofensivo, e é um trabalho que você tentou fazer durante essa semana? Bom jogo. Sim, são 2 perguntas, basicamente, né? Tentamos fazer isso, conversamos bastante com os jogadores, para a gente adiantar as linhas de marcação, mas muitas vezes não é possível, né? Muitas vezes a equipe, com o domínio de bola, ela consegue quebrar essa linha por dentro, por fora, em profundidade. Existem vários meios de você conseguir entrar e furando o bloqueio do seu adversário. E muitas vezes acontece da gente recuar. Não podemos esquecer que a gente teve uma troca grande, principalmente no miolo da zaga. A gente revezou muito vários jogadores que nunca haviam jogado juntos, por exemplo, Klaus e Camutanga, ou Klaus com o Gasal, o Wanderson já vem jogando já um pouquinho mais, então a gente perdeu 2 jogadores importantes, né, que foi o Ramon e o Edson. Então toda essa troca requer um ajuste, e a gente não teve tempo para fazer esse ajuste em termos de treinamento, em termos de conversa, de vídeo, a gente mostrou. Então muitas vezes acontece do jogador não se conhecer,
né, de saber que tem que dar o combate, vai pegar um Pedro Raul, não adianta você deixar o Pedro Raul dominar, porque é um jogador interessante, que ele consegue fazer o pivô muito bem, além da casquinha que ele dá para os jogadores que entram em velocidade. Então, muitas vezes é imposta pelo adversário, né, e a gente acaba recuando na medida do possível. Conseguimos muito bem no último jogo contra o Cuiabá, né, mesmo porque a gente tinha perdido um jogador, e a gente acabou tomando um gol onde que a gente não esperava. Então, a gente entende, o Adson, como foi falado, já falamos algumas vezes, é um cara que gosta de falar, um presidente que gosta de dar entrevista depois, né? Eu acho que nesse momento é difícil, porque a gente está de cabeça quente. Então, como eu já falei para vocês no jogo passado, que o ideal seria eu não dar uma entrevista após jogo, porque não é fácil, você está de cabeça quente, ganhando ou perdendo, você pode falar alguma coisa que não vale a pena ter falado, mas é uma posição do presidente que eu respeito assim, aprendi a conhecê-lo melhor. Então, muitas vezes a gente tenta fazer com que a equipe saia, né? Mas às vezes a própria característica dos jogadores faz com que você se recue um pouquinho, acaba recuando um pouquinho mais. Em relação a essa situação da minha permanência, eu creio que o Adson está enxergando o trabalho que a gente está fazendo. A gente tinha 3 competições, até a abertura da janela. A gente não tinha um elenco, vamos supor assim, que me dava as possibilidades de disputar 3 campeonatos. Com os reforços melhorou bastante, a gente conseguiu fazer inclusive um revezamento, mas todos entenderam, né, que não é fácil, não é simples para um clube como o nosso fazer um revezamento como esse, porque muitas vezes falta uma peça específica para uma ou 2 posições. Então o trabalho está sendo bem feito e a gente não conseguiu encaixar aquilo que a gente esperava que seria melhor, principalmente para o brasileiro. Então o Adson entendeu isso. Eu agradeço a ele esse voto de confiança do trabalho realizado, mesmo porque a gente tem que dividir as responsabilidades. É muito simples a gente colocar no treinador uma culpa. Eu entendo todo momento e eu sei que muitas vezes chega no momento que, se eu tivesse, por exemplo, né, uma das formas de trocar um treinador é quando ele perde o respeito do grupo, quando não tem mais os jogadores em suas mãos. E isso, para mim, aqui, tanto na minha área técnica, tática e disciplinar e emocional, graças a Deus eu sou eu sou um treinador que procurei me capacitar nessas áreas. Posso não ser o melhor, mas eu sou bom naquilo que eu faço. Então, eu creio que está sendo um respeito em relação àquilo que a gente tem feito. A gente sabe que a gente está muito próximo de sair dessa zona incômoda. A gente conseguindo encaixar 2, 3 vitórias, com certeza a gente vai... E isso vai acontecer. Esse é um grupo que vai dar uma resposta. Independente de qualquer situação, esse é um grupo que vai dar a resposta. Bom dia, Jorginho. Esse é o 6º jogo entre Atlético e Goiás na temporada. É claro, o senhor não esteve presente nos primeiros, mas eu queria saber de que certa maneira esse jogo de agora, de sábado, ele se assemelha e no que ele se diferencia dessas últimas partidas contra o Goiás. Um momento um pouco diferente. Eu os enfrentei pela Copa do Brasil, um jogo de mata-mata, agora é uma situação diferente, eles estão numa situação mais confortável do que a gente tem que saber, naturalmente, se comportar em campo com muito equilíbrio, para que a gente possa realmente assim ser efetivo e conseguir ganhar esse jogo. Então, a única coisa que não vejo de muito diferente é que é um clássico, são dois times que com uma história diferente. O Atlético já, em termos de primeira divisão, uma equipe que já vem se consolidando nos últimos anos e em termos de estrutura, coisa que o Goiás já tinha há algum tempo em termos de estrutura, até mesmo pelo seu investimento, principalmente pela família Ailê, né, do Ailê Pinheiro, família Pinheiro, na realidade. Eu trabalhei lá, eu conheço muito bem. Então, aqui a gente está num momento assim crescente que a gente não quer que pare. Justamente, talvez seja muito importante para a gente esse jogo, porque a gente sabe o quanto é importante a gente permanecer na primeira divisão. Jorginho, diante de tudo que ocorreu na tua passagem, desde que você assumiu na questão de tempo, né? Você sempre fala para a gente que jogo meio de semana, fim de semana. Tem essa primeira semana aberta. Você diria que ela passa a ser um trunfo para o Atlético, para o seu trabalho? E segundo, os jogadores têm falado muito da questão mental. O Marlon Freitas falou, nós temos um mental muito forte. O Atlético está com um mental muito forte para esse clássico? Bom dia. A gente tem demonstrado isso, a gente tem
até o jogo contra o Corinthians, a gente tinha 3 competições, né? E a gente conseguiu enfrentar com muita valentia, né? Mesmo a gente tendo perdido lá de 4-1, mas o placar agregado foi de 4-3, que a gente poderia com certeza ter passado, e vendo o jogo Corinthians e Fluminense dava uma dor no coração, a gente sabia que a gente poderia estar ali, né? Mas por um lado a gente pode dizer que é um lado positivo, que a gente teve um tempo maior, coisa que o Goiás teve, né, por não estar em nenhuma outra competição, e a gente assim conseguiu ter essa semana. E essa semana foi super positiva para a gente tirar, né, algumas situações, conversar sobre algumas coisas, a gente organizar a nossa equipe com essa questão de baixar as linhas, a gente sabia exatamente o momento certo da gente pressionar o nosso adversário, a gente não baixar as linhas demais para que não faça com que a gente tenha uma pressão exagerada nos 2 tempos. Então foi importante que a gente conversasse sobre isso, que a gente organizasse taticamente a equipe. Eu tenho certeza que vai ser muito positiva. Jorginho, bom dia. Como que o senhor imagina a partida, né? Porque a gente sabe a característica do Goiás, né? Que é um time que prioriza muito mais ali a parte defensiva. É um time que na tabela está bem mais tranquilo que o Atlético, né? Está ali a 7 pontos do Dragão. E o Dragão precisa vencer para sair ali da zona de rebaixamento. O senhor imagina o Goiás mantendo essa postura defensiva, o Atlético, mesmo jogando fora de casa, buscando o jogo? Como que o senhor imagina essa partida? Não acredito que eles... Eu acredito que eles marquem forte, que eles vão baixar com certeza as linhas de marcação, porque é uma característica deles. Agora, não fazer uma marcação, por exemplo, como no tiro de meta a gente tem visto, eles têm feito uma marcação linha alta, às vezes também acontecendo isso, mano a mano, quer dizer, homem a homem. Então, não é uma equipe, eu acho que se engana muito de quem pensa que a equipe do Jair é uma equipe, vamos dizer assim, reativa. Em muitos momentos eles ficam dentro do adversário, né? Mas eles se defendem muito bem, pela característica. Auremi, por exemplo, foi meu volante no Cuiabá. Eu sei muito bem como ele joga. É diferente do Felipe Baixo, totalmente, né? Mesmo eles baixando a linha, mas é uma característica totalmente diferente. Auremi é um cara guerreiro, é um cara que luta o tempo todo, que briga o tempo todo. Então, quando eles vêm com 3 volantes, a gente sabe que os 2 volantes de lado são jogadores que chegam na área, que passam a ser meias. Então, eu não vejo a equipe deles jogando em casa, por exemplo, de uma situação completamente reativa, né, defensiva e saindo jogando por uma bola. Não vejo a equipe deles jogando dessa forma, que não foi assim contra a gente aqui. Eles marcaram forte defensivamente, mas na nossa casa eles em muitos momentos eles pressionaram a gente e tentaram retomar essa bola já com uma perda de bola no campo ofensivo.